Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 9 de fevereiro, celebramos São Miguel Febres Cordeiro Munhoz. Nosso santo de hoje foi o primeiro homem equatoriano canonizado em toda a história. Isso aconteceu por intermédio de São João Paulo II no ano de 1984. Na verdade, nosso santo de hoje foi batizado com o nome de Francisco. Nasceu na cidade equatoriana de Cuenca, no dia 7 de novembro de 1854. Ele nasceu com os pés deformados e foi uma dificuldade que o acompanhou durante toda a vida, que exigiu da família um empenho a mais nos cuidados em relação a ele. Ele recebeu da família, que era uma família que tinha algumas figuras ilustres dentro da sua história, professores universitários, generais, etc. Ele recebeu da sua família uma educação cristã excelente e também recebeu da família uma profunda e muito terna devoção mariana. Inclusive, enquanto ele era criança, ele chegou a ter uma visão de Nossa Senhora, quando ele tinha 5 anos de idade, dizendo que ele iria se tornar sacerdote. Depois, quando ele tinha 9 anos de idade, ele foi protegido de forma espetacular. Ele se livrou de ser morto por um touro selvagem e ele atribuiu claramente à Virgem Maria esse livramento que ele recebeu. Em 1863 aconteceu algo que mudou completamente a vida de Francisco. Os irmãos das escolas cristãs, chamados de irmãos lassalistas, chegaram à cidade de Cuenca. Então eles fundaram um colégio católico e Francisco foi enviado pela sua família para estudar lá. Foi inclusive um dos primeiros alunos daquele colégio. E logo ele teve uma grande identificação com os irmãos, com a vida religiosa e se destacou muito nos estudos, na disciplina. Ele tinha uma grande facilidade em relação a isso. Com 16 anos de idade apenas, ele escreveu um livro de pedagogia que passou a ser adotado nas escolas do governo do Equador. Então ele era realmente um gênio nessa área da educação. Ele acabou manifestando aos pais o interesse de se tornar um irmão lassalista. A família foi contra, mas depois de um tempo, com muita paciência, com muita perseverança, ele acabou recebendo o aval da família para que no ano de 1868 ele finalmente ingressasse no noviciado daquele instituto religioso. E, ao se tornar um irmão oficialmente, ele adotou o nome religioso de Miguel. Durante quase 40 anos, ele assumiu o apostolado do ensino e foi aí que ele se destacou. Foi a sua grande missão pessoal. Deu aula em várias escolas da cidade de Quito, cidade onde ele morou a maior parte da vida. Ele era um grande estudioso do castelhano, compôs gramáticas que marcaram a história da educação no Equador, porque nessa época não existiam bons livros nessa área. Também chegou a fazer vários manuais de ensino, de geografia, de história, de literatura, de religião. E os livros que ele compunha, que ele fazia, logo se tornavam populares porque eram os melhores livros sobre aqueles assuntos que existiam no Equador. Então, aos poucos, todas as escolas acabavam adotando os livros dele. Além de escrever bons livros, ele era um exímio professor, muito querido pelos alunos. Inclusive, por conta disso, quando ele era ainda um professor jovem, ele foi convidado para dar aula na Academia Militar do Equador. E ele passou a ser muito admirado pelos cadetes, principalmente, que eram os seus alunos, passou a gozar de muito respeito por parte dos militares. Foi um grande escritor, um grande poeta. Ele chegou a compor, por exemplo, alguns versos direcionados à Virgem Maria, em que ele diz: "Se eu, sendo teu filho ingrato, te olvidasse, se eu te contristasse, pecando contra ti, ó mãe, não me abandones, é loucura, e então com ternura recorda-te de mim." Ele escreveu vários versos e ele costumava utilizar essas habilidades dele com a poesia, com a literatura, para aquilo que ele considerava a sua missão predileta, que era dar catequese para as crianças. Ele era um homem de muita erudição, mas ele tinha essa predileção.
E ele gostava de compor livros de catequese, de ter contato com as crianças, principalmente na preparação para a primeira comunhão. Inclusive, ele gostava também, no seu método catequético, de envolver a família o máximo possível. A ideia era utilizar, de certo modo, da criança para chegar a evangelizar a família. Ele teve, durante vários anos, esse apostolado como uma grande prioridade na sua vida. Acabou que, por conta da importância que ele tinha no cenário educacional do Equador, ele passou a ingressar à Academia Equatoriana de Letras, e a dissertação dele de ingresso na Academia Equatoriana teve como título A Influência do Cristianismo na Moral, nas Ciências e nas Artes. Ele conseguiu ali, no meio acadêmico, no meio intelectual, mostrar a sua autoridade e a autoridade da Igreja como a grande educadora do Ocidente em todas as áreas. Apesar de ser um grande intelectual, de ser muito respeitado, ele sempre se comportou com muita humildade, com muita simplicidade. Ele era muito afável com todos. As pessoas gostavam de procurá-lo para aconselhamentos, quando tinham dificuldades. Acontece que ele acabou passando por uma grande provação. No ano de 1896, houve uma revolução anticlerical no Equador, em que muitas igrejas foram profanadas, muitos religiosos foram expulsos do Equador, mandados de volta principalmente para a Europa. Ele se recusou a ir embora, a ser exilado. Inclusive, o novo governo, vendo que ele ficaria de qualquer forma e sabendo que ele era uma figura muito conhecida e muito respeitada, o novo governo ofereceu a ele várias vezes propostas tentadoras para que ele ensinasse nas instituições públicas de ensino. Mas ele se recusou, ele não queria compactuar com aquele novo governo, que era completamente contrário à igreja, aos valores do evangelho. Ele decidiu continuar dando aula no Colégio La Salle, em que havia mais de 1.200 alunos, para quem ele se dedicou com muito afinco, com muito empenho, com muita perseverança, com muito zelo. Também, ao mesmo tempo, ele se dedicou muito à formação dos candidatos à vida religiosa dentro do seu próprio instituto religioso. Ele foi formador durante vários anos, até que, já mais velho, ele foi chamado pelos seus superiores para ir à Europa, para ensinar especialmente castelhano na França e na Bélgica. Os irmãos provavelmente sabiam que ele já estava numa idade avançada e era melhor que ele tivesse uma estrutura mais adequada para os cuidados com a saúde dele. Mas ele foi assumindo um novo apostolado com muito ânimo, com muito vigor. Acabou sendo também premiado nas academias francesa, belga. E quando ele ficou com a saúde mais debilitada, principalmente por conta do frio europeu, que acabou colaborando para que a saúde dele se debilitasse, quando a saúde dele de fato ficou mais fraca, ele foi para Barcelona, na Espanha, também foi laureado pela Academia Espanhola, e ali ele também continuou dando aula e tudo mais, até que faleceu no dia 9 de fevereiro de 1910, tendo como últimas palavras: Jesus, José, Maria, dou-vos o meu coração e a minha alma. Seus restos mortais ficaram ali mesmo na Espanha, mas no ano de 1937, esses restos mortais, na verdade o corpo incorrupto de São Miguel Febres, foi enviado para Quito, onde está até hoje, na capela do Colégio La Salista. No ano de 1955, foi feita uma obra de arte, uma escultura dedicada a ele numa praça pública importante de Quito, que é a capital do Equador, e perto dessa escultura foram colocados os dizeres: ao maior dos mestres equatorianos. É uma espécie de patrono da educação equatoriana, esse grande religioso, esse grande homem que colocou todo o seu conhecimento, toda a sua cultura, toda a sua erudição a serviço da evangelização, do evangelho, seja evangelizando crianças, famílias simples ou as pessoas mais letradas, especialmente com os seus alunos. Ele foi um reflexo do Cristo Mestre, que abraçou como missão pessoal o ensino, a educação, e foi fiel a esse propósito de forma virtuosa
e até o fim. Nos inspiremos para que nós também coloquemos todos os dons que o Senhor nos dá à disposição dos nossos irmãos e à salvação das almas. São Miguel Febres Cordeiro Munhoz, rogai por nós.